Olá, bem-vindos ao canal. Eu leciono línguas antigas, os idiomas da Bíblia, o idioma grego koinei clássico, bem como o hebraico dos antigos hebreus. Eu vou falar sobre o tema Deus é assim. Veja bem, como que Deus é? Em primeiro lugar, quando a gente abre o texto da Bíblia, a gente vê muitas declarações sobre ele, que foram registradas por cerca de 40 homens, Só que quem dirigiu a escrita da Bíblia foi o Ser Supremo, o Criador do Universo. Então, por exemplo, quando a gente vai no texto da Bíblia de João, o Evangelho, escrito por um dos 12 apóstolos. Então você abre ali e vai falar como que Deus é. Então a explicação da Bíblia diretamente diz assim. Em João, por exemplo, 4, versículo 24, fala que Deus é Espírito. Tá vendo aqui? Deus é Espírito. Aqui está querendo dizer que ele é uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual. Ou seja, ele não é de carne e osso, assim como nós. E ele não habita no mundo físico. O domínio dele é espiritual. Outro ponto importante para saber sobre ele, muitos falam, você disse pessoa? Em Hebreus 9, 24, lá fala sobre Deus mais um pouco. Diz que quando Jesus ele entrou no lugar santo, nos céus, que é feito não por mãos humanas, aí lá fala que ele foi no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Aqui, essa frase que no caso está falando de Jesus, que ele quando entrou nos céus, ele comparece perante Deus em nosso favor. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus, e quando ele ofereceu sua vida para resgatar a humanidade da condição morredora, então ele foi embora, voltou ao domínio celestial e lá ele compareceu diante da pessoa de Deus. Eu acho curioso porque quando a gente pega uma versão da Bíblia que traduz a palavra grega prósopo, que ocorre lá em Hebreus 9, 24, por exemplo, vou mostrar essa versão aqui, olha, ela traduziu assim, fala que Jesus entrou nos céus, e aí diz assim, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. A palavra grega usada aqui para pessoa, porque o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, é prósopos, que pode significar face. E no dicionário no dicionário grego e inglês, lá diz que a palavra pode ser traduzida pessoa ou face, ou seja, Jesus, ele entrou nos céus e compareceu diante da pessoa de Deus, ou pode ser traduzido diante da face de Deus. Então isso mostra que Deus é uma pessoa, no entanto, uma pessoa espiritual. Outro ponto que nós precisamos saber é que Deus, visto que ele é uma pessoa, ele tem um nome próprio. Nenhuma criatura no universo é anônima, Nenhuma pessoa na rua que você mora é sem nome. Você conhece alguém que não tem nome? Todos têm, não é? O Salmos 83, 18, nas cópias dos originais da Bíblia, fala o nome de Deus. Eu tenho aqui comigo as cópias dos originais da Bíblia no idioma dos hebreus, os antigos israelitas. Daqui é tirado para traduzir para nossas Bíblias. E o Salmo 83, 18 diz, vou ler e traduzir, Vedeu ki atah shimcha, para que saibam que tu, cujo nome Yehová é Jeová, levadecha Elion, somente tu és o Altíssimo, Alkol Haaretz, sobre toda a terra. Então aqui coloca o nome de Deus, Yehová em hebraico. Em português pode falar Jeová, porque em português tem letra J. Agora em hebraico você lê Yehová. É muito interessante porque esse nome aparece mais do que qualquer outro nome na Bíblia. Inclusive, em Êxodo 3:2, quando fala que Moisés foi ali no deserto e ele se deparou com um arbusto pegando fogo, mas não se consumia. E aí fala que apareceu-lhe o anjo de Jeová. E o texto usa essa expressão, Vaierá, e apareceu Malach Yehová Elav, o anjo de Jeová para ele, para Moisés. E aqui o nome de Deus, Yehová, vem com as vogais para se ler Yehová, as vogais E, O e A.
Jamais as vogais de Yavé, para formar a forma Javé, né? Ou as vogais de Yahu. Em lugar nenhum o nome de Deus tem as vogais para se ler Yahu, e sim Yehová. Essa é a pronúncia, evidentemente, original do nome de Deus. A pronúncia é usada pelos apóstolos, que eram hebreus, né, ou judeus. Pedro, ele usava esse nome, Tiago usava André, Pedro, Tiago e João, André, Filipe, o apóstolo Bartolomeu, Mateus, o Tomé, o Tiago, filho de Alfeu, Simão, o cananita Judas, né, também Tadeu. Então todos esses 11 fiéis usavam, né, e Jesus também lia a Bíblia e usava o nome de Deus, que é o nome que mais aparece dentro da Bíblia. E Deus fala em Isaías 42:8, eu sou Jeová, este é meu nome, Ani Yehová Hushemi. Então Deus tem um nome e Ele quer que esse nome seja declarado em toda a terra. Somente Ele é o Altíssimo. Não existe 3 Altíssimos, apenas um. E a Bíblia diz, para que saiba que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo. Então só Jeová é o Altíssimo, diz claramente o texto do Salmo 83:18. Ainda as pessoas perguntam, mas que tipo de pessoa Deus é? Ele é muito justo, muito justo. Ele vai julgar a terra com justiça. Em Deuteronômio 32, o verso 4, lá fala de Deus e diz, a rocha, perfeita é a sua atuação, pois todos os seus caminhos são justiça. Deus de fidelidade e sem injustiça, justo e reto é Ele. Portanto, Ele age com justiça. Ele sempre é justo em todos os seus caminhos. O mundo está ruim aqui embaixo, na terra, porque o inimigo, né, que é um anjo que se rebelou contra Deus, ele é chamado opositor, né? Em hebraico, na língua dos antigos hebreus, o opositor é Satã. Então ele é opositor, ele é maldoso, né? Foi expulso dos céus e está restrito aqui nas vizinhanças da terra. É por isso que o mundo está cheio de problemas. Mas Deus promete, conforme nós podemos ler em Atos 17:31, que em breve ele vai julgar a terra inteira em justiça. A terra habitada, conforme diz, eu vou ler para vocês, Atos 17:31. Uma das qualidades de Deus que nós lemos agora em Deuteronômio 32:4 é que Deus é a rocha, ele é perfeito na atuação dele e que todos os caminhos dele são justiça. Então, mesmo que o sistema judiciário humano erre, né, mesmo que a pessoa seja vítima de injustiças, em breve a Bíblia mostra que Deus vai julgar a terra habitada com justiça, pois nós lemos em Atos 17:31, porque ele fixou um dia em que se propôs julgar em justiça a terra habitada. Não é isso o que nós esperaríamos de um Deus amoroso, o Criador justo, um ser supremo? Então 1 João 4:8 fala que quem nunca amou nem sabe quem é Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amoroso, a qualidade principal dele é o amor. Ele não tem nada a ver com tudo de ruim que está acontecendo na terra, porque o inimigo queria um mundo livre de Deus, e aí está acontecendo o mundo como está hoje. É o mundo que ele exigiu, e é o mundo que foi concedido uma concessão temporária. Então, quando coisas ruins acontecem, coloca na conta de Satanás, o demônio, o inimigo. Mas Deus, olha só o que diz o texto de Jó, capítulo 34, versículo 10, falando sobre o Criador. Portanto, vós, homens de coração, escutai-me. Longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, ou seja, de modo mal, e do Todo-Poderoso agir injustamente. Então, Deus não pode agir de uma maneira maldosa. Vou ler aqui numa versão mais moderna, o mesmo texto, Jó capítulo 34, para terminar essa nossa pequena dissertação. Jó capítulo 34, versículo 10, numa linguagem mais moderna, fala assim: por isso escutem-me, homens de entendimento, o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Aqui ficou mais fácil de entender, né? Uma tradução em linguagem moderna. Então, nada de mal vem de Deus. Ele não tem nada a ver com essa esfera aqui. Quem está governando a Terra, o planeta, é um governante maldoso. E Jesus chama ele de o governante desse mundo em João 14:30. Quem que é? Jesus chama ele de o governante desse mundo e fala, vamos embora daqui porque o governante está chegando. A palavra grega arcon, governante, em João 14:30, se refere a Satanás como sendo o que governa o mundo aqui embaixo. Isso explica por que tanta bagunça, até mesmo os que afirmam representar a Deus e a Cristo, é tanta coisa errada, né, no meio religioso. Então, agora que você entendeu um pouco melhor as coisas, quem é Deus, como ele é, que ele é uma pessoa espiritual, que a qualidade principal dele é o amor, que ele age com justiça, que não há nada de mal que vem dele,
e que também ele vai julgar a terra no futuro próximo com justiça, você então entendeu melhor um pouco mais sobre quem é Deus e também que ele tem um nome próprio que na hora que você for orar a Deus, você deve usar o nome dele para que evoque ele, para que ele ouça as suas orações que devem ser feitas por meio de Cristo. É isso, a live aqui era bem curta, tinha como objetivo responder a simples afirmação: Deus é assim, é o tema da live. Espero que ela tenha ajudado você a entender melhor quem é Deus, o Ser Supremo, o Criador do nosso